Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Rafael Oliveira e esse é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história, um programa desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Esse conteúdo já está disponível para você no canal do TST no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Bom, o nosso convidado de hoje é doutor em Direito das Relações Sociais, tem pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é professor, já foi advogado, promotor de justiça, juiz e desembargador do trabalho e desde dezembro de 2009 é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Augusto César, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. A satisfação é toda minha e o mote dessa entrevista, né, falar sobre a história da CLT, né, levando em consideração a, a dimensão não apenas econômica, né, não apenas aquilo que diz respeito à expressão em dinheiro, né, de todos os direitos, não apenas direitos trabalhistas, né, mas também a perspectiva existencial, aquilo que tem a ver com a boa convivência, promoção de um ambiente saudável, inclusive do ambiente de trabalho. Essa perspectiva que vocês me lançaram é muito, muito interessante. Então, estou à disposição. Maravilha. Bom, ministro, então o tema do nosso papo de hoje é exatamente perspectiva existencial da relação de emprego. O que quer dizer esse conceito? É basicamente isso, quer dizer, quando você pensa qualquer relação social, jurídica, econômica que você estabelece com outras pessoas, normalmente há um lado que está monetizado, em outras palavras, que você transforma em dinheiro. Então, quando você pensa, por exemplo, na tradicional relação de trabalho, tudo que se discutia num processo judicial estava relacionado à remuneração, a verbas rescisórias, aquilo que correspondia à retribuição pelo trabalho prestado, e sempre se convertendo em dinheiro. Ah, de algum tempo para cá, e não apenas no Brasil, percebeu-se que o melhor caminho talvez não seja esse. O melhor caminho talvez seja você promover a efetivação, né, a efetividade, a eficácia, melhor dizendo, do direito in natura. Então, se você tem direito a uma jornada de 8 horas, o melhor não é você receber a remuneração de horas extras. O melhor é que você tenha propriamente a jornada de 8 horas. Se você tem direito a um ambiente saudável, o melhor não é você receber um adicional de insalubridade que vai indenizar previamente pelo fato de se você está adoecendo aos poucos. O melhor é você ter um ambiente saudável que não proporcione esse adoecimento ou agravamento de uma doença congênita que você tenha. Então, quando a gente fala da perspectiva existencial, a gente está falando desse ambiente, no nosso caso, o ambiente de trabalho, em que os direitos básicos da condição humana, né, em outras palavras, todas as nossas liberdades, a nossa saúde, a segurança em relação à expectativa de não ter sua vida oferecida a risco em razão do trabalho, enfim, um ambiente em que haja o sentimento vivo, né, de que todos ali são realmente iguais e que estão sendo tratados dignamente. Então, isso é mais importante do que você converter isso numa indenização posterior, em converter isso em perdas e danos. E quando a gente pensa nessa perspectiva existencial e também coexistencial, né, nós estamos sempre convivendo e é preciso que esse ambiente de convivência seja um ambiente saudável. Evidentemente que você escapa um pouco dessa tradição do direito que trata tudo em termos pecuniários, de dinheiro, econômico, né? Então é interessante a gente falar assim da perspectiva existencial, porque a gente está trazendo, na verdade, a perspectiva de uma vida melhor, de uma vida mais tranquila, de uma vida mais harmoniosa, né? Em que as pessoas se respeitam mais, se consideram mais, independentemente daquilo que a norma está impondo, né? Como uma possível sanção econômica, em outras palavras, uma reparação em dinheiro, se aquele direito in natura não for considerado, não for respeitado. Uhum. Ministro, trazendo a nossa análise do nosso tema do ponto de vista histórico, né, esses conceitos já eram previstos à época da promulgação da CLT lá em 1943? É interessante que não, mas isso não é de todo ruim. Por quê?
Porque quando você pensa no direito do trabalho tradicional, naquele que se cogitava, se concebia lá em 1943, em verdade você está se referindo aquilo que corresponde a uma contrapartida, quer dizer, a uma retribuição, a uma remuneração pelo trabalho que estava sendo prestado. Mas é preciso também a gente compreender que esse aspecto é um aspecto relevante, porque quando o trabalhador ele está prestando serviço, nem sempre ele vê no seu trabalho uma capacidade que esse trabalho teria de emancipá-lo, de libertá-lo, né? de fazê-lo realizado como pessoa. Às vezes não, às vezes ele está trabalhando porque, na verdade, ele está precisando sobreviver, ele precisa garantir a subsistência de sua família. Enfim, ele precisa exercer outros muitos direitos humanos fundamentais, né? Que são custeados pelo trabalho, são financiados pelo trabalho. Então, garantir que esse trabalho vai corresponder a uma remuneração digna, né, que vai permitir a esse trabalhador exercer todos esses direitos humanos fundamentais, né, o direito ao lazer, inclusive, né, o direito à convivência social, à convivência familiar, a praticar esporte, a professar uma religião, ter tempo para pensar, para filosofar, né, para conviver com seus amigos, seus familiares. Tudo isso é muito relevante e tudo isso custa, né? Tudo isso é oneroso. Então é importante que a gente pense também na perspectiva patrimonial. Era essa perspectiva econômica de dinheiro patrimonial que estava na CLT de 1943. E durante muitos e muitos anos. Eu ingressei na Justiça do Trabalho em 1990. E ao ingressar em 1990, ninguém pensava, ninguém cogitava de reparação de dano moral, que era em processos civis mesmo, né? Era muito embrionária essa noção em processos judiciais e mais ainda nos processos do trabalho. A ideia era que nos processos judiciais você só teria condenação de valor econômico, né? Que tivesse expressão econômica. Aquilo que não tinha expressão econômica, as dores, né? As angústias, enfim, tudo que a pessoa sente e que degrada, né? Que faz mal, mas que não tem expressão em dinheiro, expressão econômica, na verdade não repercutia no processo judicial. A nossa Constituição de 1988 tem um papel fundamental, porque, na verdade, ela reproduz aquilo que já estava muito presente nos tratados de direitos humanos, que naquele tempo não tinham sido ainda ratificados pelo Brasil. A maior parte dos tratados, os mais importantes, foram ratificados em 1992, mas em 1988 a nossa Constituição, como que um desdobramento daquilo que, né, viria com a ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos, ela já dizia, a Constituição, que toda vez em que houvesse uma violação do direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, né, isso poderia significar o direito à indenização, né, à reparação. O Código Civil de 2002, ele, pela primeira vez no Brasil, ele tem um capítulo muito criticado, inclusive pelos civilistas, mas é um divisor de águas, né? A partir do artigo 11, por 11 artigos, o Código Civil vem se referindo aos direitos da personalidade, que é isso. O que é isso, né? Quando a gente fala em direitos da personalidade, nós estamos falando não apenas daqueles direitos que habilitam, né, que tornam apta a pessoa a exercer todas as habilidades, todas as faculdades, né, que nos são asseguradas pela vida dia a dia, né? Então, se você quer contratar alguma coisa, né, se você quer se relacionar com alguém, enfim, né, você precisa ter assegurados uma condição de vida, de integridade corporal, de integridade emocional, uma condição de saúde, uma condição de educação, muitas vezes. Todas as liberdades, né, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão precisam estar presentes. Você precisa estar sendo tratado de forma igual em relação aos seus semelhantes. E, portanto,
esses direitos da personalidade, eles são absolutamente necessários para que nós possamos estabelecer negócios na vida comum, né? Na vida em comum. Uhum. Ah, o Código Civil traz essa novidade em 2002, né? Então havia uma preocupação no sentido de trazer uma nova, vamos dizer assim, uma estrutura de eticidade, né? Como é que eu posso falar isso? Enfim, Uma atualização. uma atualização sob o ponto de vista da ética, da moral, né? É importante que as pessoas se tratem bem. E toda vez em que alguém violar o direito da personalidade, esses direitos da personalidade de outro, haverá a possibilidade dessa pessoa, essa vítima dessa violação, reivindicar em juízo essa reparação, ainda que essa violação, diz o Código Civil expressamente no artigo 186, ainda que essa violação seja apenas, implique apenas um dano moral, quer dizer, um dano extrapatrimonial, um dano que não tem expressão econômica. Ela cause dor, mas ela não necessariamente estaria a causar o prejuízo material. Ainda assim, haverá o direito à reparação. Então, isso foi muito significativo. Logo na sequência, o Supremo Tribunal Federal ele decide que a competência para julgar as indenizações por danos consequentes de acidente de trabalho essa competência é da Justiça do Trabalho. Essa decisão é uma decisão também muito relevante, muito importante, porque a Justiça do Trabalho se conscientizou que precisava introjetar, internalizar essa ideia de que os danos morais extrapatrimoniais, sem expressão econômica, teriam também que ser reparados, né? Que as nossas sentenças, os nossos acórdãos precisavam contemplar essas indenizações. Isso evoluiu muito, né? E hoje, quando a gente fala de um ambiente de trabalho saudável, nós estamos também nos referindo substancialmente a essa perspectiva existencial ou coexistencial da relação de emprego, que vai além daquilo que a gente vê, né, no direito do trabalho como um direito que assegura vantagens econômicas. É mais do que isso, né? Porque o direito do trabalho assegura um ambiente de trabalho harmonioso, ecologicamente sustentável, né, que proporcione a felicidade das pessoas que estão ali convivendo, um ambiente respeitoso, um ambiente em que todos os direitos da personalidade, de um lado e de outro, sejam respeitados, sejam considerados. Uhum. Muito bem, o senhor acaba de citar aqui alguns momentos históricos, né, que deixaram o direito do trabalho ainda mais forte, e contribuíram bastante. Como o senhor avalia esse processo de mudança, de atualização da norma trabalhista? Eu diria, Rafael, que nós precisamos incessantemente de reformas trabalhistas. Reforma trabalhista não é ruim. Reforma trabalhista é algo absolutamente indispensável. Se você percebe como o trabalho se modifica em relação à sua forma de organização, a sua forma de gestão, a sua forma de direção, a partir desses avanços tecnológicos, né, que nos assomam a todo tempo, é evidentemente que você precisa de um direito do trabalho que acompanhe essa evolução tecnológica. As cortes internacionais se referem muito insistentemente à necessária interpretação evolutiva da norma. Em outras palavras, a norma é um instrumento vivo. Ela não fica paralisada, engessada a partir da realidade que se vivia em 1943. E ainda que você considere a CLT de 1943, na verdade você vai perceber que em vários anos, né, da nossa história republicana, a CLT sofreu modificações muito significativas. Se você for contar, são centenas de modificações. A CLT de 1943, ela está residualmente no texto da CLT que nós aplicamos hoje. Em verdade, ela tem muitas alterações. O que foi expressivo na mudança de 2017, a Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, é que mudou um pouco o vetor, né? A ideia é sempre procurar ver como a jurisprudência estava se posicionando,
como essa interpretação evolutiva, né, das normas de direito do trabalho estavam se desenvolvendo, para que o legislador tentasse acompanhar. Até porque o direito do trabalho ele tem um instrumento, um mecanismo de atualização que nenhum outro ramo do direito tem, que é a negociação coletiva. Então, é da tradição do direito do trabalho desde o século XIX a possibilidade de os sindicatos, né, os sindicatos e as empresas, eles ajustarem essa norma, que é uma norma abstrata, é uma norma que trata de uma situação genérica que envolve desde motoristas, né, trabalhadores que estão coletando lixo urbano, pilotos de avião, a bancários, a professores, enfim, todos estão nesse mesmo âmbito, né, em que incidiria a nossa CLT. Então, é importante mesmo que a negociação coletiva exista e possa fazer esse ajuste para que aquela situação concreta seja regulada, né, independentemente de esperar a atuação do Estado, a atuação do legislador. O legislador ele demora, e é natural que demore, né? O processo legislativo é um processo que exige reflexão, amadurecimento, e a negociação coletiva às vezes não pode esperar, né? A regulação não pode esperar, a negociação coletiva atende a essa urgência. E a Justiça do Trabalho é pioneira na iniciativa da conciliação. E ainda há, né, no processo judicial esse aspecto a que você se refere. Nós investimos no diálogo, né? Então, antes do processo judicial, nós temos a negociação coletiva. E no processo judicial, nós temos essa relevância que tradicionalmente damos, né, à possibilidade de conciliação ao juiz, né, saber conhecer a técnica para promover a conciliação entre as partes, até porque tanto a angústia patronal existe, quanto, e sobretudo, existe a necessidade de você garantir a subsistência, né, do trabalhador e tal. Isso não pode esperar, evidentemente. Então, nós temos esses mecanismos aqui. Mas o que aconteceu em 2017 é que, em verdade, essa tentativa de o legislador acompanhar o que estava acontecendo na jurisprudência ou estava preponderando, né, prevalecendo entre os trabalhadores e empregadores, isso se modifica. E aí a tentativa foi realmente a de diminuir o nível de proteção dos direitos. Então você tem, por exemplo, em relação a essa perspectiva existencial, tem um lado bom e um lado ruim. Então, qual é o lado bom? Pela primeira vez a CLT, a partir de 2017, né, pela primeira vez a CLT ela tem inseridos artigos que tratam dos direitos, da proteção dos direitos da personalidade. São dispositivos, assim, nós podemos até contestar em relação à terminologia utilizada, né? Não foram muito rigorosos, né, na sua construção. Então, por exemplo, o dispositivo que trata dos direitos da personalidade do trabalhador se refere àqueles direitos que estão ali, são direitos da personalidade, como se fossem os únicos direitos da personalidade do trabalhador. E esquece, por exemplo, o direito à vida, né, a proteção à vida, a integridade corporal. Então, falha muito. Isso se tentou corrigir com a medida provisória 808, lá em 2017 mesmo. Essa medida provisória adormeceu no Congresso Nacional e nós ficamos com um dispositivo mal redigido, mas está lá presente. Isso é bom que esteja presente. Que se diga, olha, na relação de trabalho, os direitos da personalidade do trabalhador e também o outro dispositivo que trata dos direitos da personalidade do empregador, dos direitos, na verdade, do empregador, né, que corresponderia aos direitos da personalidade, também está lá, né, presente. Não tem esse defeito, né, na verdade, abre, né, os direitos todos lá, do empregador estariam ali assegurados. Há um problema que o Supremo Tribunal Federal já percebeu, há uma tarifação em função do salário. O Supremo já desde o julgamento da lei de imprensa em 2009, salvo engano, decidiu que não pode haver tarifação de dano moral. Cada um de nós vive uma circunstância diferente quando sofremos a violação de um dos direitos da personalidade. Portanto, não pode haver essa previsão de qual o valor que todos teremos, né? E muito menos em função do salário, né? Então, até porque você perpetua uma desigualdade
que já existe na sociedade. Então, se você imaginar um elevador, né, que caia lá e que vitime o superintendente da empresa, o encarregado e o servente. Eles vão ter uma discrepância salarial grande. Mas o dano que os três estão sofrendo é rigorosamente o mesmo. E é isso que o Supremo Tribunal Federal está dizendo. Ele não pode dizer qual é o valor de um dano, aliás, um dano diferente em função do salário de cada qual. O dano é o mesmo, né? O valor a ser reparado é o mesmo. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu que ali há apenas um critério orientativo, quer dizer, se o juiz normalmente tem dúvida, né, sobre o valor que vai fixar pela reparação do dano moral, da violação do direito à personalidade, o juiz pode se valer daqueles parâmetros ali que estão previstos na lei, mas aquilo não é vinculante, né? E, portanto, há essa liberdade que há em relação a todos os ramos do Poder Judiciário. Então, a CLT de 1943, ela, na verdade, não está tão presente entre nós, né? Ela sofreu muitas mudanças, muitas variações, e eu concordo que a mais significativa terá sido essa de 2017, por essa mudança de direção ali, essa tentativa de reduzir direitos e, ao mesmo tempo, de inserir na CLT direitos que são relevantes, como, no caso, os direitos da personalidade. Quando o senhor fala em redução de direitos, isso de repente estaria ligado à precarização do trabalho? Por exemplo, toda vez que você reduz direitos ou que você suprime direitos que estão assegurados, né, na legislação trabalhista, você está promovendo a precarização do trabalho nesse sentido, né? A ideia é que você promova cada vez mais o trabalho humano, o trabalho decente, né? Progressivamente. Existe um dispositivo, artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala da progressividade dos direitos sociais. Todas as sociedades civilizadas, na medida em que elas asseguram direitos humanos fundamentais, direitos sociais, né, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, elas se obrigam a não recuar, a não retroceder. E esse dispositivo, a Corte Interamericana, a cuja jurisdição nós nos submetemos, quer dizer, o que ela decide é obrigatório para o Estado brasileiro, a Corte Americana tem afirmado que o princípio da progressividade tem força de norma e se submete a controle judicial. Quer dizer, os juízes devem fazer cumprir o princípio da progressividade. Então, não é bom que você pense de forma contrária, como se isso pudesse resolver, né, pacificar a sociedade. Né? Não é essa a orientação que tem prevalecido no âmbito internacional. E você, por exemplo, em relação a imagem da pessoa, né? A imagem do trabalhador. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, em dado momento, ela se sedimentou no sentido de que o empregador não pode fazer com que o empregado ele se apresente como se fosse um outdoor ambulante. Quer dizer, o empregador quer promover marcas, né, que ele esteja comercializando lá e tal. Ele, empregador, propriamente, ele não vai usar uma roupa, né, com uma indumentária com logomarcas e tal. Mas aí ele impõe ao empregado que ele utilize essas logomarcas e, eventualmente, pode até acontecer do trabalhador não se sentir em sintonia, né, com alguma daquelas propagandas que ele está promovendo com o seu corpo, com a sua expressão corporal. O artigo 20 do Código Civil, ele até autoriza que a pessoa comercialize a sua imagem. O que a gente vê muito no meio artístico, né, no meio esportivo, né, os trabalhadores, né, negociam a sua imagem e tal, a comercialização, a exploração da sua imagem. Mas isso o trabalhador precisa, a pessoa, né, que está tendo a sua imagem comercializada precisa consentir, precisa concordar. Então a jurisprudência do TST era no sentido de estabelecer algumas indenizações, né, valores módicos, é verdade, mas valores que dissessem ao empregador, olha, não pode fazer isso. Não é? Então, se você perceber o que aconteceu ali em 2017, houve a preocupação de dizer o contrário, né? De dizer que o empregador
ele tem a prerrogativa, e aí tem mesmo, né, de definir a vestimenta de trabalho, se não for algo que gere algum constrangimento, vexação, evidentemente que tem a ver com a padronização na empresa, mas ele precisa levar em consideração os direitos da personalidade, né, na hora de impor esse fardamento, essa vestimenta. E essa mudança de 2017, ela vem no sentido de que o empregador pode, né, fazer isso, né, impor ao empregado que ele utilize logomarcas, né, em propaganda dos produtos que esse empregador está comercializando. O empregado não tem direito, como teria uma pessoa qualquer, em outra qualquer relação civil, né, de dizer, olha, eu não quero fazer propaganda, eu não quero usar a minha imagem, né, com essa finalidade comercial. E aí você tem uma série de outras preocupações que o empregador precisa ter, né? O empregador, por exemplo, não pode permitir que o seu ambiente de trabalho ele se degrade, e isso acontece quando os empregados ou o empregador em relação ao empregado, ou o inverso até, usam apelidos que sejam apelidos no sentido pejorativo. O empregador tem que ter cuidado, por exemplo, quando ele fixa, né, quando ele estabelece a roupa que vai ser utilizada, porque existem preceitos religiosos, muitas vezes, que as pessoas utilizam, ou as pessoas observam, e a liberdade religiosa é um valor constitucional, é um valor fundamental, né, é um direito humano que está consagrado, que deve ser respeitado, e que há de ser, né, considerado na hora de se definir qual a vestimenta adequada. Então, uma série de preocupações que parecem temas periféricos, sem relevância, mas não são, né? Porque afetam a dignidade das pessoas, né? As pessoas querem se sentir respeitadas e têm o direito de se sentir respeitadas, inclusive no ambiente de trabalho, né? Vários autores até que eu lembro aqui agora, mas todos dizem os mesmos, né? São grandes clássicos do direito do trabalho. Quando o trabalhador ingressa na empresa e veste o macacão da empresa, ele não está se desvencilhando, ele não está se desfazendo de todos os direitos da personalidade que ele vai ter em qualquer outro ambiente. Né? Também no ambiente de trabalho, esses direitos, direito a todas as liberdades, né? Liberdade de pensamento, consciência, liberdade de expressão, de associação, de reunião, tudo que diz respeito ao direito à igualdade, a não ser discriminado, direito a um ambiente, né, sustentável, tudo isso está presente também no ambiente de trabalho e precisa haver a preocupação do empregador nesse sentido. E é disso que a gente está falando quando trata da perspectiva existencial da relação de trabalho, né? Vamos nos descolar um pouquinho dessa ideia de que tudo se transforma em dinheiro, né? E aí a gente tem uma série de possibilidades, né? Eu vou deixar que você vá me provocando aqui, porque senão eu não paro de falar. Maravilha, não, tá muito legal. Bom, a gente tá mais ou menos na metade do nosso papo, ministro, e eu vou pedir licença para o senhor agora para falar com você, que está acompanhando a gente aqui no videocast Vozes da CLT. Muito obrigado, tá? Por estar acompanhando aqui esse nosso bate-papo sobre perspectiva existencial da relação de emprego. Quero aproveitar para pedir, deixa aí o seu like, também o seu comentário, sua sugestão, e aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado, viu? Bom, agora, ministro, eu vou pedir a ajuda do meu amigo Walter Van, porque eu quero mostrar aqui o livro Direito do Trabalho, Curso e Discurso. Tá beleza, Walter? Maravilha. Do ministro Augusto César, que também é escritor, e é exatamente o que nos trouxe aqui. Ok? Posso tirar? Oi. Obrigado. Para conversar sobre a perspectiva existencial da relação de emprego, ministro. No capítulo do livro que o senhor trata desse tema, o senhor pontua ali diversas liberdades, né? Como o senhor disse há pouco, né? Lá eu lembro de ler sobre liberdade de pensamento, opinião, crença e religião, liberdade de expressão, liberdade sexual. Mas na prática da relação de emprego, o empregado é subordinado. Então, a minha pergunta é: como que a Justiça do Trabalho pode atuar para garantir essas liberdades
ao trabalhador, mesmo ele estando inserido num contexto de subordinação jurídica? Perfeito. Veja, isso tem muito a ver com um princípio, que é um princípio jurídico, que é muito relevante, não apenas nas relações de trabalho, mas também nas relações de direito civil, relação de locação, de compra e venda, do que você imaginar. É, tudo que diz respeito ao tratamento e comércio de dados, enfim, todas essas relações que nós estabelecemos hoje e que, de algum modo, se deixam permear pelo princípio da boa-fé, o boa-fé objetiva, quer dizer, o princípio da lealdade. O fato de nós vivermos uma relação entre pessoas que estão em situação de desigualdade, né, uma relação assimétrica, portanto, não significa dizer que você vai ter dois inimigos nessa relação, né? Muito pelo contrário. Interessa tanto ao empregador, evidentemente, mas também ao empregado que a empresa seja uma empresa bem-sucedida, uma empresa que vai proporcionar emprego, né? Que vai permitir que esse trabalhador permaneça, continue nessa relação de trabalho, garantindo a sua sobrevivência, e a felicidade de sua família. Então, quando a gente fala da perspectiva existencial da relação de trabalho e das liberdades que devem ser levadas, devem ser exercidas, né, durante a relação de trabalho, o que nós estamos dizendo é que, apesar dessa subordinação, dessa relação hierárquica que existe mesmo entre empregado e empregador, esse tratamento há de ser um tratamento leal, né, de um lado ao outro. O empregador, por exemplo, não pode constranger o empregado, não pode fazer com que o empregado fique numa situação delicada em que ele se sinta envergonhado em relação aos seus colegas, né? E aí há várias possibilidades disso acontecer. Não pode submeter o trabalhador a uma prestação de serviço que vá além das forças físicas ou intelectuais desse empregado. Tem que tratar o empregado de forma digna. E da mesma forma também o empregado não pode, sabendo que o empregador vai realizar uma promoção, né, vamos imaginar uma empresa comercial e esse empregado não pode chegar para o concorrente ali e dizer, olha, né, tem uma informação aqui que, né, vale alguma coisa e tal. Esse empregado está sendo desleal, esse empregado pode, inclusive, ser dispensado por justa causa porque ele está quebrando a relação de confiança que precisa existir de lado a lado. Então, mesmo nas relações assimétricas, todas essas liberdades a que eu me referi há pouco, né, sobretudo a liberdade de pensamento, de consciência, que é quando você racionaliza, né, aquilo que você tem em pensamento, a liberdade de expressar aquilo que é legítimo expressar, porque está dentro, né, da ordem jurídica, como a expressão de um desejo, de um anseio, de um medo, né, algo que não viole, né, outros direitos de outras pessoas, enfim. Então, esse respeito, né, a essas liberdades precisa ser considerado. E eu, enquanto falava aqui, né, me lembrava de uma decisão, que foi uma decisão da Corte Interamericana em 2017, em que um trabalhador no Peru, ele ingressa com uma ação trabalhista, porque ele denunciou o seu empregador na imprensa local, uma revista, né, periódica, né, de entretenimento, e aí ele, chamada La Razón. E aí ele denuncia a empresa, porque a empresa estaria tentando interferir na eleição de trabalhadores que estariam representando outros trabalhadores, né, da empresa, no órgão interno, né, que permitia a participação desses trabalhadores na gestão empresarial, né, uma coisa bem peculiar ali do Peru, mas que também tem similares de países europeus, é bem interessante. Esse trabalhador faz essa denúncia e o empregador dispensa por justa causa. Por quê? Porque o trabalhador teria, segundo a empresa, difamado a imagem da empresa. E aí você tem dois valores, ambos dizem respeito a direitos, vamos dizer assim, extrapatrimoniais, né? A possíveis danos extrapatrimoniais, não tem expressão econômica direta, né? Mas dois valores a serem considerados. O que é que deve prevalecer? É a liberdade do trabalhador fazer essa denúncia, porque isso está afetando a harmonia no ambiente de trabalho,
ou de o empregador ter a sua imagem preservada. E é bem interessante esse caso, porque as cortes do Peru, as cortes judiciais, né, os tribunais, até a Suprema Corte, as decisões são no sentido de que a liberdade, a imagem, né, a preservação da imagem do empregador seria o valor a preponderar. Mas essa matéria, essa situação vai à apreciação da Corte Interamericana. A semelhança do que acontece com o Brasil, o Peru também se submete à jurisdição da Corte Interamericana, que teria, né, a palavra derradeira sobre direitos humanos. Eu não gosto dessa expressão, última palavra derradeira, porque, em verdade, não há uma competição, né, entre as Cortes Nacionais, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem a última palavra na interpretação constitucional. Não está competindo com a Corte Interamericana, nem ela com ele. Né? Na verdade, todos estão preocupados, né, com os olhos fitos na concretização de todos esses direitos humanos fundamentais. Mas o fato é que vai à Corte Interamericana nesse caso. E a Corte Interamericana inverte o sinal. Diz, não, né, nesse caso especificamente, o que teria que prevalecer, o que deveria ter prevalecido, é a liberdade de expressão. Esse trabalhador estava divulgando uma informação que era informação importante para todo o coletivo de trabalhadores daquela empresa e, portanto, isso é mais relevante, mais importante do que preservar a imagem de uma empresa que estava cometendo mesmo um abuso, um ilícito. Então, essas situações são situações muitas vezes delicadas, sensíveis. O empregador não precisa esperar um processo judicial. A melhor solução nem sempre é aquela, né, que se obtém por meio de um processo judicial. A melhor solução é aquela que é espontânea. O empregador percebe, não é, que ele deve observar todos esses direitos da personalidade. Ele tem, sim, o poder de organização, o poder de comando, o poder de controle sobre o ambiente empresarial. Ele tem o poder disciplinar também, porque, às vezes, uma difamação, né, um tratamento indelicado, indigno, não vem do empregador, né? Mas o empregador deixa que aquilo aconteça no ambiente empresarial e ele aí está sendo responsabilizado também. Não é? A situação do chamado assédio moral horizontal, que responsabiliza o empregador. O empregador tem obrigação, sim. Né? Tudo isso é trabalhoso, é oneroso, mas custa dinheiro mesmo, respeitar a dignidade da pessoa humana, inclusive do trabalhador, não é? E trabalhadora. Então, esse caso é interessante por isso, porque nem sempre é tão tranquilo assim você dizer qual dos valores fundamentais, valores éticos, morais Qual é fundamentais, o mais importante? qual é o mais importante. E aí você pode deixar que o Poder Judiciário, né, se encarregue de dar essa decisão, mas você pode, né, ter a preocupação de investir, você empregador, né, de investir no meio ambiente de trabalho que seja saudável nesse sentido, em que todos os direitos da personalidade sejam valorizados, em que todas as pessoas que estão convivendo ali notem, percebam essa preocupação por parte do empregador. Isso é investimento, né? Às vezes sai muito mais barato, né, se a gente pensar em dinheiro, sai muito menos oneroso do que simplesmente ficar deixar as coisas acontecerem e aguardar uma eventual condenação judicial. Sem dúvida. Ministro, muitos desses valores de trabalho decente, trabalho seguro, a dignidade da pessoa humana, a personalidade em que a gente vem falando aqui, estão também atrelados ao conceito de justiça social. A minha pergunta é, o sistema de justiça brasileiro tem como ferramenta de reparação o ressarcimento financeiro, as indenizações em dinheiro. Para o senhor, como ministro, como na posição de julgador desses conflitos, é um desafio reparar um dano existencial? Como reparar um dano existencial? Muito bom, Rafael. Veja, na verdade você me faz uma pergunta que se desdobra aí, né? Primeiro, a própria ideia de dano existencial não era algo que estivesse presente na mente do legislador de 70 anos atrás, não é? De 40, de 50 anos atrás. Não se pensava em dano existencial porque normalmente se concebia o direito a partir do pressuposto que o direito deveria ser
é monetizado. Como eu disse há pouco, né, tudo se convertia em perdas e danos, tudo se convertia em dinheiro. Então, quando o direito evolui para perceber que a sociedade está exigindo um padrão ético que implique uma pacificação social, uma harmonia, né, mecanismos que previnam, né, esse comportamento, essa conduta das pessoas para que os direitos não sejam violados, que não se preocupe a justiça apenas em mandar indenizar pela violação. Não, é importante que a gente se antecipe, que a justiça diga, olha, não é simplesmente mandar indenizar porque dano moral, dano patrimonial, porque a violação já existiu. Não, eu vou me antecipar a isso. E como é que eu me antecipo a isso? E aí você tem aquilo que em direito processual se chama tutela específica, né? O juiz não aguarda que o dano sequer aconteça. Quando ele percebe que há ameaça do dano, ele é acionado, muitas vezes, pelo Ministério Público. O Ministério Público tem um papel extraordinariamente importante aí, mas também a parte, né, a pessoa que está ameaçada daquela lesão, os sindicatos, enfim. O Poder Judiciário é provocado e aí determina que aquela violação não aconteça sob pena de medidas coercitivas. Que medidas coercitivas seriam essas? Muitas vezes é uma multa, né, uma multa que é devida, uma multa diária, né, que é devida para a hipótese de violação. Então, enquanto houver violação, haverá o pagamento dessa multa. Essa multa vai sendo progressivamente, vai tendo o seu valor progressivamente aumentado. É uma forma de inibir aquele que está tentando violar, está querendo violar. Não faça isso não, porque você vai pagar, né, essa multa. E o Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu que outras medidas coercitivas, né, como retenção de passaporte, retenção da Carteira Nacional de Habilitação para quem não tem a condição de motorista como um meio de vida, né, e também pode ser utilizado como uma forma de você pressionar mesmo aquela pessoa, aquele réu, né, para que ele não viole, e se ele estiver violando, ele cesse aquela violação de direitos da personalidade. Então, nesse contexto, surge, se consolida a ideia de dano existencial. O que é o dano existencial? É aquele tipo de conduta, ele resulta, né, desse tipo de conduta, de comportamento, em que você frustra, né, tanto os projetos de vida que a pessoa tem. Todos nós temos projetos de vida, né? Eu sempre converso muito com meus filhos e às vezes também enfim, com adolescentes, alunos e tal, que ficam inquietos, né? Tem aquela inquietude de todos nós de estar se conduzindo bem na vida. E eu sempre menciono isso, digo, olha, você só vai ter alguma segurança, né? Vai ter alguma tranquilidade se você perceber qual o seu projeto de vida, né? O que você quer na vida, né? Você quer viver aquela parêmia do Zeca Pagodinho, deixa a vida lhe levar e tal? Será que essa é a melhor opção? Ou será interessante que você consiga divisar, consiga perceber, né, que há uma perspectiva de uma capacitação, de uma formação profissional, né, de algo que você possa realizar e que vai fazer bem né, ao seu espírito e tal? Então, todos temos projetos de vida, queremos conviver com nossos amigos, conviver com os nossos familiares. Tudo isso é absolutamente legítimo e é um direito fundamental, é um direito humano isso, tá? Mas, para além do projeto de vida que tem que ser respeitado de cada pessoa, a vida relacional das pessoas também. Você não pode viver apenas para trabalhar, por mais que o trabalho seja realizador, né? Você precisa também né, levar em consideração outras dimensões da vida, né? Então, a vida relacional, quer dizer, a vida em que você se relaciona com outras pessoas ou com outras atividades para além do trabalho, isso é absolutamente necessário. Isso é que confere, que significa o respeito à dignidade da pessoa. Então, quando você fala em dano existencial, você está se referindo a essa situação em que os projetos de vida e a vida relacional estão frustrados em razão do comportamento de alguém. E aí vamos trazer aqui para a relação de trabalho, para a relação de emprego. Se você exige, por exemplo, que um trabalhador preste serviço das 6 da manhã até as 18, 19, 20 horas, né? Nós encontramos algumas situações, ainda encontramos, lamentavelmente, de jornadas exaustivas. Isso
é crime, né? Está lá no artigo 149 do Código Penal, né? Isso significa submeter alguém a trabalho análogo ao escravo e tal, mas a gente encontra. E aí, se essa pessoa está prestando serviço em uma jornada exaustiva, e muitas vezes sem direito a repouso, sem direito a férias e tal, quando isso eventualmente acontece, não há dúvida de que esse trabalhador tem frustrados, né, seus projetos de vida e sua vida relacional. Não importa saber se esse trabalhador está ou não está recebendo a remuneração de horas extras, não importa saber se ele está ou não está tendo assegurado esse crédito. O fato é que ele está sendo submetido a uma condição de trabalho que o impede de exercer todos esses outros direitos que estão assegurados nos tratados de direitos humanos, na nossa Constituição, na nossa legislação, enfim, e nas regras morais básicas, né, de uma vida social decente, digna, enfim. E aí, esse dano existencial, nesses casos, ele deve ser reparado e há já uma evolução bem interessante, inclusive na Justiça do Trabalho, no sentido de se assegurar a reparação, uma reparação moral, né, extrapatrimonial. Você não está falando de valores e interesses que têm expressão econômica propriamente, né, projeto de vida e vida relacional. Que é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, né? Mas em alguns casos você percebe por aquela realidade que está sendo vivenciada que há ali sim um dano existencial a ser indenizado, a ser reparado, né? E a Justiça do Trabalho tem evoluído bem nesse sentido. Bom, ministro, para a gente encerrar o nosso papo, então, o senhor é otimista em relação ao processo de evolução do trabalho? Eu penso que em relação à evolução do trabalho, sim, né? Não é que eu seja otimista simplesmente. Eu penso que em determinado momento, todo o sistema que nós compreendemos, né, como um sistema hierarquizado, um sistema assimétrico, e nós vivemos relações assimétricas que eu falo entre pessoas desiguais, né? O que é que está mais presente hoje no nosso dia a dia, né? Todos nós, ou quase todos nós, temos ao nosso lado um smartphone, um tablet, um computador, um notebook, enfim, vivemos antenados, nos comunicando o tempo todo, mas essa tecnologia que nós aproveitamos tanto e tão bem, ela traz algumas preocupações e preocupações sérias. Na verdade, de alguma forma, nós temos os nossos espaços privados hoje invadidos, né? Porque nós nos surpreendíamos há alguns anos quando éramos apresentados ao que as empresas de tecnologia chamavam, na verdade, de, enfim, traduzindo seria casa consciente, né? All at home. Uhum. Então, havia a possibilidade dessas empresas de tecnologia obterem dados das nossas rotinas domésticas, familiares e tal, mas o compromisso delas não utilizarem esses dados, senão para facilitar a nossa vida, para que nós tivéssemos a possibilidade de remotamente termos os nossos aparelhos domésticos ligados ou desligados, né, as nossas cortinas, as nossas portas, enfim. Não é? Automatização, né? Tudo automatizado. Maravilha, isso é muito bom, né? Mas com o tempo, as próprias empresas de tecnologia reconheceram que esses sistemas se modificaram, até o nome mudou, né, para Smart Home, né? Então, casas espertas e tal, mas na Smart Home não tem mais aquele termo de compromisso. Então, hoje, os dados que nós estamos fornecendo, e por todos esses dispositivos que nós utilizamos, eles proporcionam a utilização dos chamados sistemas preditivos. O que é isso? Esses dados eles são úteis, são capazes de, bem explorados, bem tratados, eles provocarem novos desejos, novos anseios. Nós somos induzidos a novas vontades, não é? Então, isso é muito sério, não é? E as próprias empresas de tecnologia, né, os seus CEOs, né, os seus grandes os seus grandes diretores, né, os órgãos diretivos, têm advertido, né, têm chamado a atenção. Mas, olha, a inteligência artificial precisa ter um freio, Sim, não é? sim. Porque senão nós vamos viver um mundo em que vai ficar difícil saber, Fora né? do controle. Completamente fora de controle, né? E tem um lado muito bom.
Então, eu penso que isso tem muito a ver com o trabalho humano. Há muito do trabalho humano que está sendo mesmo substituído pela automatização, Uhum. né? Em algumas situações, inclusive, essa automatização ela é gratuita, né, para os que fazem o tratamento. Por exemplo, no caso dos dados, nós estamos a todo momento oferecendo dados gratuitamente É. e as empresas estão ganhando uma fortuna, né, com isso. E existem alguns estudos bem interessantes que foram desenvolvidos, a meu ver, inicialmente pelo MIT, né, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mas que hoje já se difundiu, vários institutos europeus também. Existem algumas propostas legislativas no sentido de estabelecer remuneração para esse trabalho gratuito que nós estamos oferecendo, né, a essas empresas de tecnologia e tal. Então, haverá um determinado momento em que o desaparecimento do emprego certamente vai proporcionar uma necessidade de você buscar outras formas de proporcionar ou de promover o consumo, porque sem o consumo o sistema capitalista de produção ele não funciona, Uhum. né? Ele precisa dessas relações de consumo bem intensificadas e tal. Então eu acho que a gente não está muito longe de uma época em que a renda básica universal, por exemplo, né, outros mecanismos de distribuição de renda vão ser utilizados muito abundantemente assim para fazer com que o sistema continue operando, né? O capitalismo historicamente ele sempre soube reagir de forma muito inteligente assim, né? Ele vai se aperfeiçoando, vai se modificando. Ele quer sobreviver, né? Então, e nesse contexto, eu acho que o trabalho humano vai sofrer modificações muito significativas. O que eu não acho bom, e aí eu acho realmente prejudicial, é quando alguns instintos libertários, o que é isso? É pensar numa relação de trabalho, imaginando que a liberdade de empresa, a liberdade contratual, né, a liberdade do empregador é absoluta. Se o empregador é quem diz qual é o conteúdo de um contrato de trabalho. Isso em qualquer contrato de trabalho normalmente. É rara a situação em que o trabalhador tem realmente algum poder de barganha e tal, né, para definir uma parte daquilo que serão as suas condições de trabalho, de remuneração, etc. Então, no direito do trabalho tradicional, no Brasil e no resto do mundo, há a preocupação de dizer, olha, é importante a forma, lógico que é, não é aquilo que foi ajustado no papel. Mas mais importante do que isso, e o que deve prevalecer, é o fato real, é a realidade, né? É aquilo que está acontecendo mesmo, né? E se você tem uma relação de emprego, né? E a relação de emprego está definida em todos os lugares, né? Enfim, na sociedade ocidental como um todo, também uma parte significativa da sociedade oriental, né? Enfim, se a relação de emprego está presente, a relação de emprego gera todos esses direitos que estão previstos nos tratados internacionais, na Constituição, nas nossas leis. E eu vejo um movimento um tanto incerto, né? Mas vejo um movimento claro, muitas vezes, uma certa oscilação, é natural isso, né? A nossa sociedade historicamente funciona desse jeito. Mas uma certa oscilação no sentido de fazer prevalecer essa liberdade de dar forma àquilo que, na verdade, não está acontecendo. O que está acontecendo é algo que exigiria um trabalho subordinado, que exigiria uma proteção legal, uma proteção jurídica adequada, como está em todas essas normas, né, que estão presentes, nacionais e internacionais. O negociado sobre o legislado precisa ter limite, porque o trabalhador não pode ficar 100% vulnerável, refém do empregador. Sim, e quando você tem negociação coletiva, você tem um sindicato que tem proteção, os dirigentes sindicais têm proteção. Então, é importante que você valorize mesmo a negociação coletiva. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, andou bem, porque, diferente do que você lê hoje no artigo 611-A da CLT, a partir da chamada reforma trabalhista, né, da Lei 13.467, de 2017, ali há dizeres absolutos, né? O que tiver na convenção coletiva, abaixo do que está previsto, assegurado em lei, vai prevalecer. Então, prevalece a convenção em detrimento da lei. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, mesmo antes de 2017,
você só vai ter a prevalência daquilo que está na negociação coletiva se aquilo que foi ajustado não violar direitos absolutamente indisponíveis. Então, cabe ao empregador, inicialmente, né, mas em seguida, se for o caso, ao Poder Judiciário, dizer quais são esses direitos que são absolutamente indisponíveis e que não podem ser subtraídos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente vive esse encanto, né? O direito proporciona esses momentos de muita intensidade, muita emoção, né? É bom a gente saber que isso depende mais da inteligência humana e dificilmente vai ser resolvido pela inteligência artificial. Então, o trabalho é um desafio. A evolução do trabalho humano é um desafio para todos nós. Mas nós precisamos levar muito a sério aquilo que significa não só a evolução das normas, né, que devam levar em consideração essa proteção mínima, esse mínimo existencial que precisa ser considerado, mas também a própria interpretação dessas normas, e aí, né, cabe não só aos atores sociais, eu repito sempre, né, o melhor é que o próprio empregador tenha essa percepção, mas residualmente ao Poder Judiciário. Maravilha. Bom, e assim a gente encerra o nosso papo aqui com o ministro Augusto César. A gente falou sobre perspectiva existencial da relação de emprego. Ministro, espero que o senhor tenha gostado. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Por mim, eu ficava aqui, Rafael, mais umas 3 horas aqui conversando. Gostei muito do papo, né? Que Muito bom. bom. E estarei sempre à disposição. Comemorar os 80 anos da CLT, do direito do trabalho no Brasil, eu acho que é muito importante. Sem dúvida. Bom, ministro Augusto César, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você de casa. Quero te lembrar, viu? Deixa aí o seu like, o seu comentário, sua sugestão. Também compartilhe esse vídeo, tá? Com alguém, se possível. E se inscreva no nosso canal. Esse é o videocast Vozes da CLT, 80 anos de história. Tchau, até a próxima.